Renascimento, Ciência e Literatura. Professor Dr. Alfredo Boulos Júnior. O ambiente. Na Europa Ocidental, entre os séculos XI e XIV, ocorreu um conjunto de mudanças importantes, tais como o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, o crescimento da produção de alimentos e da população, o revigoramento e o surgimento de cidades, a formação de uma nova camada de mercadores, banqueiros e donos de navios, a burguesia. Todas essas mudanças contribuíram para o Renascimento, um movimento de grande renovação cultural iniciado nas cidades italianas. Cientistas do Renascimento. O astrônomo Nicolau Copérnico descobriu que o Sol está no centro do sistema planetário. A Terra e todos os outros planetas giram em torno dele. A teoria de Copérnico mudou o nosso modo de ver o universo e também a nós mesmos e contribuiu para a criação da ciência moderna. Galileu Galilei. Galileu Galilei, por sua vez, comprovou a teoria de Copérnico usando um pequeno telescópio que ele próprio desenvolveu. Identificou a esfericidade da Terra e os movimentos de rotação, a Terra ao redor de si mesma, e o de translação, a Terra ao redor do Sol. Na época, a Igreja defendia o geocentrismo, a Terra no centro do sistema planetário. Para escapar da morte na fogueira, Galileu Galilei negou a sua descoberta. Andreas Vesalius. Outro importante cientista da época foi o médico belga Andreas Vesalius. Pesquisador incansável, Vesalius ia a cemitérios e dissecava cadáveres para conhecer a anatomia humana. Em 1543, Vesalius publicou um livro chamado A Estrutura do Corpo Humano, cujas imagens captavam o corpo sob diferentes ângulos. A obra de Vesalius revolucionou o conhecimento que se tinha sobre a anatomia humana. Literatura e teatro. A literatura moderna começa com Dante Alighieri, autor de A Divina Comédia. Nesta obra, um longo poema com 100 cantos, Dante é, ao mesmo tempo, autor e personagem. Ele passa pelo inferno, pelo purgatório e chega ao paraíso, onde encontra sua amada Beatriz e consegue a salvação. O enredo é medieval, mas a obra tem características modernas. Primeiro, porque é escrita no dialeto toscano e não em latim, como se escrevia na Idade Média. Segundo, porque as personagens têm características humanas. São magros, gordos, fortes, fracos, sentem raiva, amor, ciúmes, etc. Miguel de Cervantes. Um gigante da literatura renascentista foi o espanhol Miguel de Cervantes. Em sua obra mais famosa, Dom Quixote de la Mancha, Cervantes criou 2 personagens inesquecíveis. Um deles é Dom Quixote, um nobre que arrisca a própria vida para defender os fracos e oprimidos. O outro é Sancho Panza, o escudeiro de Dom Quixote, um homem que gosta de comer e de viver bem. Outro gigante do Renascimento foi o português Luís Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas. Nessa obra-prima, Camões diz em versos que as navegações portuguesas foram obra do povo português e não de um único homem, Vasco da Gama. Os humanistas. Neste ambiente de muitas mudanças surgiram os humanistas, pensadores que usaram a experiência, a razão e a crítica para construir um novo conhecimento. Os humanistas valorizavam os antigos gregos e romanos e negavam as verdades baseadas na autoridade e defendidas pela Igreja. Thomas Morus. Sir Thomas Morus foi um humanista inglês, autor de um importante livro chamado Utopia, uma das obras que melhor representam o humanismo. Neste seu livro, Morus cria uma sociedade ideal, a utopia, situada em uma ilha onde as pessoas agem de modo justo, fraterno e racional. Erasmo de Roterdã. O humanista Erasmo de Roterdã nasceu na cidade de Roterdã, onde hoje é a Holanda.
Erasmo escreveu o Elogio da Loucura, obra na qual faz uma reflexão útil em qualquer tempo ou espaço. No presente, o homem se faz através da razão. Não existe animal mais perigoso do que um homem que sempre atue por ambição, ira, inveja ou mau gênio. E você, o que pensa sobre a ambição e a inveja?